Mais uma vez, viemos ao encontro dos irmãos que estão no aconchego dos seus lares, neste momento que é pedido uma reclusão social. Então, damos início a mais uma noite de nosso momento de prece. Neste momento, convido a todos que elevemos nosso pensamento ao Pai, que possamos ter nossas energias renovadas, a nossa esperança e a nossa fé também em sequência, sendo carregadas de energias, de pensamentos positivos. Que consigamos, diante das dificuldades, sermos resilientes e acreditar que tudo passa e que tudo brevemente ficará bem, porque o Pai nunca nos abandona. Que Chico e sua equipe possam, neste momento, estar purificando nossos lares, estar purificando nossos corações. É assim que nós damos por aberto o nosso momento de prece desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, boa noite. Para o capítulo de hoje do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura está lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, o item Qualidades da Prece, item 4. Então, nos comentários de Kardec, à luz dos ensinamentos dos Espíritos, ele nos explica. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Esse item, ele é muito interessante e ele vem logo após uma passagem do Evangelho, onde Jesus faz esse apelo, né, para que nós não nos coloquemos em evidência para orar, ou afinal de contas, o que nós queremos com a oração, né? Claro que a gente respeita toda e qualquer manifestação no sentido da oração, né? Mas a reflexão aqui para nós espíritas é que tipo de oração nós queremos atingir, queremos fazer, né? E aí a reflexão que fica é que nós não podemos orar para chamar a atenção das pessoas, né? A oração, ela é um diálogo com Deus, ela é um Wi-Fi, vamos dizer assim, na linguagem moderna, direta para com a espiritualidade. Então, mais do que chamar a atenção das pessoas, né? Em determinado momento também, lá no nosso Evangelho, os Espíritos vão dizer que a prece que mais agrada a Deus é essa prece que emana do coração, né? Então, não é um alto palavreado, né? Não é uma oração com palavras difíceis que vai agradar a Deus, não é estar de pé ou sentado, né? Sempre respeitando as tantas formas de orar, mas na nossa reflexão espírita aqui, o que importa é o pensamento, né? A forma, ela vale pouco, né? O mais importante é o pensamento. E nesse sentido a oração, ela pode ser simples, ela pode ser sentada, ela pode ser em pé, ela pode ser de olhos fechados, ela pode ser de olhos abertos, mas ela tem que emanar do coração, né? O nosso próprio momento de prece, quando nós pensamos e ficamos muito angustiados de ter que suspender um trabalho físico, né, no centro espírita,
Nós pensamos no momento de prece como nesse momento de humildade, nesse momento de evidente que nos preparamos, que buscamos a doutrina para compartilhar aqui com os demais irmãos, como fazemos também nos trabalhos físicos quando nos encontramos, mas nós não pensamos em algo para fazer, para que aparecesse tanto aos olhos, para ficarmos famosos, nada disso. A ideia é exatamente para reforçar essa importância da oração do coração, né? Com palavras que saiam do coração, com pensamentos que vibrem para o bem, né? E além disso também, outro aspecto que Jesus chama a atenção e é importante, que quando nós orarmos, a gente comentou que a oração é esse nosso caminho, né? Nosso diálogo para com o Pai, para com Deus. Então Jesus também nos chama a atenção que quando formos orar, se nós tivermos algo contra alguém, nós devemos buscar o perdão. Nós devemos buscar perdoar essa pessoa. Porque ainda aqui na leitura ainda está bem claro, se a oração não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade, como vai chegar a Deus? Se estamos com o coração cheio de rancor, com o coração pesado, como que vamos nos aproximar de Deus, né? É evidente que nós já temos conversado que o perdão é algo difícil, né? É um processo, muitas vezes, de purificação dos nossos corações, mas nós temos que ter em mente, sim, que nós temos que, aos poucos, né, ir nos despindo dessas mazelas dos nossos corações, né? Seja a questão do perdão, seja a questão do rancor, para que, de fato, nós possamos nos aproximar de Deus, para que, de fato, né, o Pai escute amplamente a nossa oração e a gente tenha um retorno mais forte, né, em termos de fluidos dessa oração, né, através dos mensageiros de Jesus, através da espiritualidade. Por fim, ainda gostaria de explicar que Jesus também recomenda que se ore que a oração venha com humildade, e ele faz uma comparação com os publicanos e não como orgulho com os fariseus. A gente vê que no Evangelho, né, no Novo Testamento, sempre aparece muito essa contradição, né, aparecendo de um lado fariseus, de um lado publicanos, né? Claro que eram... a gente sabe que Jesus falou conosco através de alegorias, através de uma linguagem simbólica. E nós temos só que pensar aqui que os publicanos naquele período, eles eram os judeus que eles... entre os judeus eles foram escolhidos para serem os cobradores de impostos. Então, e impostos para quem, né? Para o Império Romano. E eles eram muito mal vistos, porque muitas vezes eles cobravam além do que deveriam. E com o tempo, os publicanos passaram a ser vistos, a ser muito detestados, principalmente pelos judeus, né? E principalmente pelos fariseus. No entanto, temos que lembrar que nós tivemos 2 publicanos convertidos, 2 publicanos que passaram a seguir Jesus, né? Quanto aos fariseus, eles eram uma casta religiosa, eles eram os judeus zelosos da época, muito apegados a regras, né? E Jesus muitas vezes vai falar dos fariseus, vai falar dos publicanos, para fazer essas comparações, que os fariseus eles estavam muito apegados à forma, né? A formalidade mais do que ao coração, embora eles fossem os homens, né, da religião na época, né? No entanto, os publicanos, que eram tão detestados, por vezes mantinham, né, uma conduta mais humilde. Então é por isso que ele faz aqui a comparação, espero que os irmãos tenham compreendido, que é preferível orar com humildade como o publicano, que era tão mal visto, detestado, do que com o orgulho de um fariseu, né? O pano de fundo não é nem nós pensarmos os publicanos e os fariseus, mas pensarmos na questão, né, de que caminho nós queremos seguir, o caminho da humildade ou o caminho do orgulho, né? O caminho do orgulho é isso, né? Eu não tenho erros, eu não preciso melhorar, né? Já está bom como eu faço,
né? E o caminho da humildade é completamente outro. É esse que a gente ouve as críticas, mesmo que sejam duras, né? A gente reflete se existe algo a ponderar ou não sobre isso, né? Então, né, novamente aqui, Jesus faz o apelo para nós, que na própria oração nós precisamos estar cultivando o coração com a caridade, né? Cultivar o coração com a caridade é se despir de qualquer intolerância e sentimento negativo em relação ao outro. Nós sabemos que isso é um processo, nós sabemos que nós somos imperfeitos, mas nós queremos melhorar. Somos seres criados para a evolução, para o progresso. Ninguém permanece no mal, né? Nem a nossa terra já foi tão, vamos dizer assim, tão mais difícil no passado e já está tão melhor, hoje vai melhorar ainda mais. E a humanidade também. Então a mensagem que fica para nós é que possamos ser humildes, possamos buscar uma conversa franca e sincera com Deus, através de orações, sejam elas do coração, sejam elas com as nossas palavras, sejam as nossas orações ensinadas, por que não? Um bom Pai Nosso rezado do coração, uma boa Ave Maria, por que não? Uma outra oração de Emmanuel, por que não? Né? Que saia do coração. A prece que mais agrada a Deus é a prece do coração, que sai do coração. Passo a palavra para a irmã, então, para a oração final. Então, pensando ainda sobre a oração, né? Seguimos com os livros da coleção do Chico, a Fonte Viva, né? Hoje vamos para o livro Pão Nosso, que é o 2º volume, obra também ditada, então, pelo Espírito Emmanuel. Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 42. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando, prudente, que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esquecemos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas,
descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, com essas palavras de Emmanuel, mais uma vez reforçamos que a prece, ela tem que vir do coração, não importa se estamos falando com palavras bonitas, não importa se estamos conseguindo naquele momento falar exatamente tudo ao Pai, porque Ele sabe o que tem em nosso coração. E o desespero, quando estamos desesperados, não nos auxilia em nada. Por mais difícil que seja uma situação, que roguemos para que essa situação ela se dissipe de acordo com os desígnios do Pai e do momento de dificuldade que possamos tirar dali importantes ensinamentos e orar agradecendo ao Pai até mesmo por essas dificuldades. É assim que nós encerramos a nossa prece de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos.